se o problema no caminho do som estiver localizado aqui, ó, no conduto, o que pode localizar aqui? Cera, obstrução de cera, rolha de cera. A pessoa produz muita cera ou ela usa muito cotonete, então houve o acúmulo de cera e formou uma barreira. Ela não consegue tirar, nem com cotonete, nem com qualquer outro objeto. Ela precisa ir ao médico para fazer uma lavagem, ok? Então, se ela tem uma obstrução aqui de cera, ela com certeza vai ter uma perda auditiva. Ela vai ter uma sensação de ouvido tampado, ela vai ter zumbido, ela vai sentir que o som está abafado, que as pessoas falam, que as pessoas estão falando muito baixo, né? Então, isso são sinais e sintomas de que tem uma obstrução aqui. No momento que ela for ao otorrino, usar a medicação que ele passar, fizer uma lavagem, a audição dela está normal. Esse tipo de perda aqui nós chamamos de perda condutiva. Outro exemplo, a pessoa teve uma infecção no ouvido, de repente ela pegou uma bactéria, o ouvido inflamou, saiu aquela secreção com mau cheiro, dores, né? E um monte de sintomas assim. Ela foi lá ao médico, foi ao otorrino, o médico fez uma lavagem, passou a medicação, ela usou a medicação todinha, o ouvido voltou ao normal, então ela volta a ouvir normalmente. E isso são perdas condutivas, né? São características de perdas condutivas. Tratou o conduto, a audição volta ao normal. A partir do momento que esse problema passa da membrana timpânica para dentro, já é chamado de perdas internas, perdas neurosensoriais, porque estão mais perto do sistema nervoso, estão mais perto do cérebro. Então, neuro, né, de cérebro, de interno, ok? Então, é neurosensorial. Então, um problema nos ossículos, de repente a pessoa tem problemas ósseos, né? O idoso tem problemas ósseos. Então, aqui tem osso, né? Então, se tem problemas ósseos, tem problema aqui. Enrijecimento da cadeia, os ossículos não movimentam como deveriam para passar o estímulo, inflamações, infecções nas articulações dos ossículos, líquido dentro do ouvido, né? Inflamatório do lado de dentro, não tem como tratar fora. Rompimento da membrana, às vezes a pessoa teve alguma lesão na membrana porque cutucou com alguma coisa que não devia, então lesionou a membrana. Ou então a infecção que ela teve muito forte, né, causou uma perfuração de membrana, e mesmo com tratamento, a obstrução, o buraquinho, o furo, né, não se fechou. Ela teve que fazer uma cirurgia, né, na membrana timpânica e ficou tipo uma cicatrizinha, e isso também vai causar um enrijecimento, e ali vai ocasionar uma resposta de perda, certo? Ou então, a pessoa toma muitas medicações ototóxicas, e aí esses cabelinhos que ficam aqui dentro da cóclea, eles se destroem, né, por conta da ototoxicidade da medicação. Então, perda neurosensorial, problemas no nervo, perdas neurosensoriais. Então, tudo que for interno vai ser neurosensorial. Tudo que for externo é condutivo. E o outro tipo de perda é uma mistura dos dois, que a gente chama de perdas mistas, tá? Perdas mistas, porque vai ter componentes condutivos e componentes neurosensoriais, ok? Então, a gente vai ter 3 tipos de perda. A perda condutiva, a perda neurosensorial e a perda mista, que é a junção dos dois. Certo? Então, vamos para frente? Aqui nós temos alguns exemplos, gente, ilustrando para vocês o exame, ok? Quando a gente faz a audiometria para detectar se a pessoa tem perda auditiva ou surdez, tá? Uma cabine acústica com fones, os aparelhos, a fonoaudióloga aqui, né, para realizar o exame, certo? Quando a pessoa tem surdez, ela tem a possibilidade de protetizar, usar um aparelho auditivo, né, individual. E aí nós temos os retroauriculares, temos o microcanal, intracanal, intraauricular, né? Nós temos vários modelos hoje modernos. Antigamente eles eram grandes, tinham caixinhas para colocar no bolso, eram muito visíveis. Hoje não, hoje eles são pequenos, discretos, e hoje as pessoas não têm nem vergonha, porque hoje em dia até fone de ouvido as pessoas já andam, né,
com o fone na orelha ou com o Bluetoothzinho no ouvido, então ninguém sabe se é fone ou se é aparelho auditivo, né? Não diferencia. Então tem essa variedade. O que vai definir qual a pessoa pode usar ou não é o tipo de perda que ela tem, é o tipo de surdez que ela tem, né? Para cada um tipo desses aparelhos aqui vai ser configurado de acordo com a necessidade específica do indivíduo. Não é algo padrão, né? Não é algo que você compra lá na internet, chega em casa, você liga e bota no ouvido. Não é assim. Precisa saber que tipo de perda, qual o grau da perda, quais as frequências estão com perda, individualmente. Tem que adaptar esse aparelho, ensinar a pessoa a usar, né? E se ela já é surda, vai ter que ensinar ela a falar também. Então não é só comprar o aparelho e usar. Então para cada caso vai ser um caso, né? Esse aqui já é algo mais extremo, né? Esse aqui é o chamado de implante coclear. Vocês podem ver que tem um aparelhinho aqui na cabeça, no crânio. Aqui foi instalado cirurgicamente, tá? Esse aparelho ele é instalado cirurgicamente. Por quê? A pessoa não tem nada no caminho auditivo dela. Nada se aproveita no caminho auditivo. Então o estímulo ele é lançado direto no centro da audição. Lembra que eu falei para vocês que a gente não escuta com a orelha, que a gente escuta com o cérebro? Então aqui está a prova, ó. Porque o caminho auditivo dele não tem funcionalidade. O conduto dele não funciona, a membrana não funciona, os ossículos não funcionam, a cóclea está danificada. Não tem como você colocar um aparelho normal numa pessoa que não tem como amplificar. Então o que é feito? É colocado o sistema lá no cérebro. Para quê? Para que aqui, ó, esse aqui só vai captar. Ele vai fazer a função de captação dos ruídos, dos sons da fala e vai estimular nesse fiozinho aqui, ó, direto no cérebro, né? E aí são pessoas com muito mais necessidades, que vai ser feito muitos estudos, muitos exames para ver se ele pode receber, porque aí é uma coisa bem mais séria, pode haver rejeição, então é bem mais complicado, mas existe essa possibilidade, ok? Vamos para a próxima. Aqui também é só por curiosidade para vocês verem, né? Mais ou menos aqui em que nível está os ruídos ambientais que a gente costuma ouvir, tipo a torneira pingando, né? Tá bem aqui nos 20 dB, né? Já um cachorro latindo, tá lá nos 70 dB, né? O som do caminhão lá entre 100 e 110, né? O barulho do caminhão. Uma britadeira, né? Os pedreiros usam britadeira para quebrar, para destruir o concreto, né? Já está mais de 120 decibéis. Então existem surdos que eles percebem o latido do cachorro, o choro do bebê, um aspirador, né? Um telefone tocar, tá? Porque a surdez deles está até mais ou menos aqui em 60, 65. Então todos esses sons para baixo o surdo ele percebe, né, um helicóptero, um avião, né, um tiro, uma bomba, um estouro de fogos, ele percebe. Mas os sons da fala estão para cima e esses aqui eles não percebem, né? Por isso a dificuldade da fala, da comunicação. Os sons da fala, você observa aqui, ó, que o alfabeto está bem aqui, ó. Ele está concentrado aqui. De 10 dB até mais ou menos os 45 dB, certo? Para baixo já não tem mais sons de fala, apenas os sons mais agudos, né? Mais fortes, mais intensos. Beleza? Vamos para o próximo. Aqui, como eu falei para vocês, é a rolha de cera, tá? Isso aqui são fotos do conduto, ok? Esse aparelhinho aqui a gente usa chamado de otoscópio, né? Otoscópio, que a gente observa dentro do conduto. Quando a gente observa dentro do conduto, a gente pode olhar ou essa imagem ou essa imagem. Essa aqui é uma membrana normal, vocês podem ver que ela é brilhosa, rosadinha, né? Um aspecto de saudável. Aqui, isso aqui preto é cera, cerume.
A cera ela é produzida pelo nosso corpo naturalmente. Isso aqui não é sujeira, não é o que entra no nosso ouvido. Ah, tá cheio de poeira meu ouvido, cheio de terra, não. A cera ela é produzida pelo organismo para proteger o nosso ouvido. Para proteger de insetos, de bactéria, de coceira, de fungo, né? A gente tira ela, mas a gente tira quando ela tá aqui, ó, na portinha, né? Não precisa inserir o conduto lá, inserir o cotonete dentro do conduto. Porque quando você insere o cotonete dentro do conduto, você mais está empurrando do que tirando a sujeira, né? Vamos dizer que o nosso conduto seja assim, né? Bem apertadinho. O conduto é milimetricamente pequeno, tá? E aqui é um cotonete, certo? Aqui é o meu ouvido e aqui é o cotonete. Então, quando eu faço isso aqui, que eu giro, que a gente geralmente gira, o que ele faz? Ele limpa as paredes do conduto, mas a cera que está no meio ele empurra. A primeira coisa que ele faz é empurrar a cera. Essa cera vai se acumulando e vai fazendo essa parede aqui, aonde o som não pode passar, certo? Então, se vocês querem limpar o ouvido, lavem durante o banho, limpa com o dedinho mindinho, limpa com o cantinho da toalha, só aqui onde as pessoas conseguem enxergar. Essa cera que está ao alcance do dedo é que o corpo já expeliu, o corpo já rejeitou. Lá dentro do conduto, ele já produziu nova cera para proteger o seu ouvido, ok? Então, olha só, como eu estava explicando, né? A gente não sabe a profundidade do nosso conduto, né? O comprimento do conduto. E aí a gente pega um cotonete desse, insere, e aí a gente vai e lesiona a membrana timpânica, né? Então aí já vai trazer um problema auditivo, tá? E aí vocês podem perceber que antes dele limpar, ele vai empurrar a cera, né, para dentro do ouvido. E aí somente o médico vai poder fazer a limpeza, retirar essa cera, certo? E aí, para a gente finalizar, seja surdo quando as pessoas dizem que você não pode realizar seus sonhos. Sempre pense, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se as pessoas disserem para você que você não vai conseguir aprender Libras, né? Ou não as pessoas digam mais, né? Venham os pensamentos negativos, né? Os dardos negativos, querendo te influenciar, que é difícil, que você não vai conseguir, que você já tem muitas tarefas, que você tem outras responsabilidades e tem outras pessoas que podem fazer isso no seu lugar e que você tem dificuldade, que você não tem mais idade para isso, seja qual for a palavra negativa que venha para tentar impedir você de evoluir no aprendizado da língua de sinais e ganhar a alma dos surdos, seja surdo também. Não ouça essas coisas, porque Deus, ele diz, tudo posso, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, ok? Então, até a próxima aula.